pode questionar a vontade de Deus. Quem pode dizer, ó Senhor, é difícil o caminho, pois se me deixares, certamente morrerei. Se é possível, passe de mim esse cálice, pois em teu tempo de grandes provas e testes, se crês no que a minha palavra está dizendo, isso é o que vou dizer. Eu sou teu Deus e estou contigo, é para mostrar minha vida em ti. Alguns pelas águas e pelo dilúvio, outros por fogo, mas todos pelo sangue. Corra pelo prêmio sem compromisso, ao final da carreira seu prêmio é Cristo. Corra pelo prêmio, ó Senhor, corra pelo prêmio. Quando Satanás vem mover-me de meu lugar, eu sei que meu Deus lutará por mim. Eu direi, nada pode me mover, e em nada tenho minha vida por preciosa. Termino minha carreira com gozo, a qual recebi do Senhor. Testifico de sua graça e seu
Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui para falar da palavra de Deus. Que todos se sintam abençoados nesta semana. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Então só temos motivos para agradecer pelo que Ele fez por nós. Amém? Irmãos, hoje eu quero dar início a um assunto que eu venho pensando já há algum tempo. E eu fui juntando as partes, aquilo que Deus foi me mostrando, se Ele realmente queria aquilo que eu falasse ou não. Vou ajustar um pouquinho. Aí eu fui esperando mais e mais, fui estudando, fui buscando e vi que não tive mais nada para juntar, então eu resolvi falar sobre esse tema. Amém? Então, irmãos, eu já aviso, eu não sei quanto tempo vai durar. Pretendo que seja curto, não seja tão longo como a última vez, mas tu pode assistir mais vezes, pode acompanhar, essa é a vantagem da internet, tá bom? Então, se tu acha que vai ficar demorado, você pausa aí, para e pode escutar outro dia, amém? Então, como vocês viram o nosso tema, eu quero falar hoje sobre que me chamou a atenção lendo uma escritura e vendo outro livro que eu quero compartilhar com vocês. O título que eu dei foi Ventos de Doutrina. A gente vê muito falar sobre isso e eu quero falar um pouco sobre isso hoje, amém? Então eu convido vocês para nós lermos a Bíblia, que se encontra em Éfeso, capítulo 4, apenas o versículo 14, Éfeso 14 e depois 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim, em Éfeso 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Agora em 1 Timóteo capítulo 4 diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amém? Vamos orar? Poderoso Deus, Senhor Jesus Cristo, grande Pai, amado Mestre, Tu és o Criador de tudo, Tu és fabuloso, Tu és fantástico, Tu é único, Tu é verdadeiro. Te damos graças pelo que o Senhor tem feito por nós. Nessa semana, Senhor, que está apenas iniciando, nós pedimos a Tua bênção, perdão pelos pecados e as falhas. Pedimos já que o Senhor nos ajude a enfrentar essa semana, Pai, porque cada vez que o tempo se aproxima, cada vez que o tempo passa, pior fica, mais difícil fica. Nos ajude, Pai, nos dê a graça e a misericórdia para seguirmos adiante crendo na Tua santa palavra, Pai. Tira a incredulidade e a fé. Abra o nosso entendimento para nós compreendermos o que o Senhor quer de nós, Senhor. Qual é o nosso propósito aqui nessa terra, Pai. Que nós possamos achar o nosso lugar e seguir adiante com fé. Em nome de Jesus Cristo, Pai eterno, eu peço, por favor, que essa transmissão caia no ouvido do eleito e que o Senhor não deixe falar nada do meu pensamento, mas que seja a Tua pura santa palavra, Pai. Ajude essa transmissão, não deixa nada de ruim acontecer. No nome de Jesus Cristo eu te peço, por favor. Amém. Amém. Bom, irmãos, como nós lemos aqui, a Bíblia nos fala no livro de Éfeso que Deus deu 5 ministérios, né, para o aperfeiçoamento dos santos, para que nós não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Bom, e a Bíblia também diz que nos últimos dias pessoas dariam ouvidos a doutrinas de demônios. É isso que a Bíblia diz. Então, ventos de doutrina, doutrinas de demônios. Bom, vamos falar um pouco do vento. Do ponto de vista espiritual, vento significa, a gente sabe ventos, né? Quando fala em Apocalipse, os 4 ventos, nos explicou o profeta, que significam tempestades, guerras, turbulências na terra. Desculpa. Tudo isso significam ventos. Também olhando aqui pela Bíblia, nós vemos que vento também significa doutrinas. Ventos de doutrina. O que é o vento? O vento é o ar em movimento.
né? É o que a gente aprende no colégio. O ar que está em movimento causa o vento. Então esses ventos de doutrina são comparados com esse vento, né, que está no ar, essas correntes de ar. Assim são as doutrinas que são soltas pelas igrejas, pelos pregadores. São como o ar em movimento, que elas vão e aquilo que tiver no ar, que estiver sendo pego por esses ventos, serão absorvidos por esses ventos. Amém? Então vento significa isso, lutas, guerras, grandes guerras, turbulências, mas também significam ventos. Jesus falou de João Batista, que João Batista não era como uma cana agitada pelo vento, jogado por um lado e para o outro, com qualquer doutrina. Tu encontra muito isso nas mensagens que o irmão Brando nos pregou, que João Batista ele era inflexível, ele era uma estaca firme, que não era chacoalhado para nenhum lado nem o outro pelos ventos de doutrina. Então ventos significam também doutrinas. Amém? Bom, para falar sobre o assunto que eu quero falar, esses ventos de doutrinas, que eu quero entrar num outro, mais a respeito de uma visão no livro de Zacarias, para a gente poder entender isso, irmãos, o assunto que eu quero falar, eu quero relembrar dois assuntos, duas coisas que já até falamos aqui, que é exatamente isso aqui. Para te poder entender, irmãos, o assunto que eu quero falar, eu não posso deixar de falar duas coisas para a gente entender primeiro, que é a abominação da desolação e sacrifício contínuo. Bom, vamos explicar de uma maneira rápida. O que é a abominação da desolação e o que é o sacrifício contínuo? Para te entender o que eu quero trazer hoje, tá bom? Porque tu não pode esquecer, irmão, aquilo que tu aprende. Aquilo que tu aprende, tu tem que usar nas coisas que vêm a seguir, vêm adiante. Então nós vamos relembrar algumas coisas do passado para poder entender o que eu quero trazer, o nosso tema, tá bom? Bom, vamos começar com, aqui embaixo, sacrifício contínuo. Ou sacrifício perpétuo, como diz a Bíblia, algumas Bíblias, sacrifício contínuo ou sacrifício perpétuo. Eu vou ler uma escritura aqui e depois eu vou comentar, tá bom? O que é o sacrifício contínuo? Sacrifício contínuo tu encontra em Números 28, tu também encontra, pode marcar aí para te ler, tá bom? Tu encontra em Êxodo 29, versículo 36 ao 42, tu encontra em Levíticos capítulo 9, versículo 7 ao 8, Levíticos 16, 11, Hebreus capítulo 7, 27. Enfim, tu encontra em mais escrituras de Hebreus também, algumas falando do que é o sacrifício contínuo ou sacrifício perpétuo. Nós vamos ler isso aqui de Números 28, que diz assim, a partir do versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes, da minha oferta, do meu alimento, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para me obedecê-las, ao seu tempo determinado. E dir-lhe-ás, esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, cada dia em contínuo holocausto. Este é o holocausto contínuo, ou sacrifício perpétuo, sacrifício contínuo. Contínuo, instituído no Monte Sinai em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. O que era isso? Aqui nós vemos que eram 2 cordeiros. O que acontecia? Durante todo o dia, 7 dias da semana, durante todos os anos, tinha que acontecer esse sacrifício contínuo, por isso o nome, contínuo, ou sacrifício perpétuo, que era, quando a gente estudou aqui sobre os sacrifícios, as oferendas, as ofertas, era um holocausto. O que significa holocausto? Significa completamente queimado. Pegava por inteiro e queimava completamente até virar cinza. Isto é um holocausto, completamente queimado. E deveria ser feito isso todos os dias, independente dos dias das festas, independente dos sacrifícios de expiação, independente dos sacrifícios pacíficos. Todo dia, Arão e os sacerdotes deveriam queimar um cordeiro pela manhã e um cordeiro pela tarde, além de um bezerro
pela manhã pelo sumo sacerdote. Isso era feito constantemente. Um bezerro, um cordeiro pela manhã e um cordeiro à tarde. No outro dia, um bezerro, um cordeiro pela manhã e um cordeiro à tarde. No outro dia, um bezerro, um cordeiro pela manhã e um cordeiro à tarde. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Por isso é contínuo, sacrifício perpétuo. Aí vai dizer, tá, mas existiam as festas de expiação, que eles tinham sacrifícios e tudo mais. Depois do sacrifício contínuo, se fazia então, pela manhã, se comemorava as festas, se faziam os sacrifícios. Se tinha expiação de pecado, veja, é um caso à parte, sacrifícios de pecado, as pessoas pecaram. Então, depois que era feito pela manhã, matar um bezerro, matar o cordeiro, sacrifício contínuo, então se fazia a expiação pelo pecado das pessoas. Ah, mas se tinha também festa das luas novas. Depois do sacrifício contínuo se fazia o sacrifício das luas novas. Isso está na Bíblia, tá? Tu encontra isso em Levíticos. Ah, mas se tinha oferta pacífica, alguém quisesse oferecer também um holocausto ou alguma outra oferenda pacífica que não era para expiar pecado. Primeiro se fazia o sacrifício contínuo, o sacrifício perpétuo e depois a oferenda pacífica. Entenderam? Nunca podia acabar o sacrifício pacífico, por isso digo o sacrifício contínuo. Por isso é o nome, sacrifício contínuo ou perpétuo. Ou seja, o fogo de Deus que queimava no altar jamais poderia se apagar. Nunca poderia se apagar, teria que estar sempre renovando. Se tirava as cinzas, colocava mais lenha, ao amanhecer lenha nova, no outro dia tirava as cinzas do altar, colocava mais lenha, se tirava as cinzas, colocava mais lenha, continuamente. Todo dia. Quem sabe todo dia não tinha festa solene, todo dia não tinha as 7 festas, que a gente sabe que é durante o ano. Quem sabe todo dia não tinha sacrifício para expiar pecado. Quem sabe todo dia não tinha oferenda, não tinha sacrifício pacífico, mas todo dia tinha o sacrifício contínuo. Isso não poderia acabar jamais. Isto é sacrifício contínuo, no literal. Então tu imagina, irmãos, quantos sacrifícios um sacerdote fazia na sua idade normal, na fase adulta, ele fazia. Só em holocausto que é completamente queimado. Veja, ele tinha que queimar um bezerro e um cordeiro pela manhã e um cordeiro pela tarde. Imolar, tirar o sangue, tudo aquilo, e queimar completamente. Fora os sacrifícios para expiar pecado, fora os sacrifícios pacíficos, se houvera, fora a festa das luas novas, fora as festas migratórias, as 7 festas anuais. Quantos sacrifícios, mais ou menos, fazer uma conta aqui, quem sabe um sacerdote fazia? Mais de 10, mais de 15 por dia. Se não tinha sacrifício pacífico, tudo bem. Se não tinha sacrifício para expiar pecado, tudo bem. Se não tinha festa das luas novas, tudo bem. Mas todo dia tinha sacrifício contínuo. Agora tu imagina a saúde desse sacerdote para fazer essa quantidade de sacrifício todo dia, que era a função de sacerdote. Imolar o animal, oferecer o sangue, queimar, tirar as cinzas do altar, colocar a lenha nova. Olha o trabalho que ele tinha todo dia. Fora os outros sacrifícios como pacíficos, expiação e as festas. Às vezes já ia mais de 15 sacrifícios, não sei quantos poderia surgir num dia, nem todo dia era a mesma coisa, não é? Como é que tu acha que estava a saúde desse sacerdote? Como tu acha que deveria ser? Ele devia estar bem, vamos dizer, em forma, não é? Por isso que tu encontra lá em Levíticos que diz que todo o serviço de um levita, todos os levitas eram até 50 anos. Você imagina um sacerdote com 60, 70 anos fazer essa atividade? Retirar a lenha do altar, colocar lenha nova, tirar as cinzas velhas, imolar o cordeiro. Quanto pesa um cordeiro? E um bezerro? Um bezerro de 1 ano? Pesado? Aquilo tudo era um tipo. E traz para a nossa realidade hoje. Como é que estão hoje homens? Será que estão com a saúde boa para poder fazer esses sacrifícios espirituais todo dia? Eu deixo para te pensar. Tu vê como Deus é sábio. Existia um trabalho braçal naquele dia. Um sacerdote com mais de 60 anos não teria condições, 60, 70 anos, de fazer esse sacrifício. Ele ia terceirizar o trabalho, não é? Como a gente vê hoje uns terceirizando as atividades pastorais, né, de sacerdote. Por quê? Porque não tem saúde, mas porém querem ficar ainda com o título de sacerdote, de pastor, querendo exercer funções, né? Apenas para te relembrar como era desgastante, era sofrido, vamos dizer, braçal, um serviço sacerdotal. Além de outras atividades. Mas só para te ter uma ideia. Provavelmente poderia girar aí bem mais de 10 ou 15 sacrifícios num dia.
que um sacerdote deveria fazer. Presta bem atenção nisso. Bom, tendo isso em mente, tu já entendeu o que é sacrifício contínuo, correto? Bom, o que representa, aquilo era um tipo, o que representa o sacrifício contínuo hoje? Representa duas coisas. Primeiro, Jesus Cristo, que entrou, o seu sangue foi expiado uma vez, você encontra isso em Hebreus, como sumo sacerdote, né, e como cordeiro imolado, que permanece eternamente, né, pelos pecados dos errados e dos ignorantes. Né, ele, sendo sumo sacerdote, ofereceu uma vez o seu próprio sangue, como o sacerdote que deveria oferecer por ele mesmo, o sumo sacerdote. Jesus Cristo foi o bezerro de expiação perpétuo, o sangue perpétuo. Mas o sacrifício contínuo também simboliza a igreja. Ela é o sacrifício contínuo. Ela está constantemente fazendo sacrifício, até o dia que ela sair aqui da terra. Né? O que representa a lenha? Representa a oração. Tu vai orando, queima aquilo que queima. O que é o sacrifício? O nosso corpo, Paulo disse em Romanos 12, que apresenteis o nosso corpo, né, em sacrifício vivo, santo, todo o corpo, não é? Em sacrifício e oferta ao Senhor, que é o nosso culto racional. É o holocausto que nós devemos oferecer. É o holocausto que a noiva oferece, em sacrifício vivo, santo, diante de Deus. Através das orações, todo dia, constantemente orando. A oração representa a lenha. Não podia faltar lenha. Quanto mais lenha, mais fogo. E todo dia ao amanhecer, retirava aquelas cinzas velhas, colocava lenha nova. É o nosso sacrifício todo dia. Nós temos que estar pondo lenha nova todo dia para queimar, para oferecermos sacrifícios espirituais a Deus. Então a noiva, ela é o sacrifício contínuo todo dia. Aquilo que era em tipo um cordeiro pela manhã e um cordeiro ao pôr do sol, é o que a noiva oferece hoje. Um sacrifício pela manhã, sacrifício pela tarde, continuamente, eternamente. O fogo de Deus jamais deve se apagar. Amém? Bom, irmãos, então já entenderam o que é o sacrifício contínuo. Agora, vamos falar da união da... Esqueci a palavra agora, que é a abominação da desolação. Bom, tu já ouviu essa palavra, está na Bíblia, tá em... Jesus mencionou isso, está no livro de Daniel, em 3 escrituras no livro de Daniel. Mas o que é a abominação da desolação em si? O que é isso? Bom, para te poder entender, nós vamos ler aqui 3 escrituras, tá bom? No livro de Daniel. Jesus mencionou isso em Mateus, Jesus mencionou isso em Marcos, falando que quando a abominação da desolação tivesse um lugar santo, era para aqueles que ouviram a palavra sair. Bom, a abominação da desolação, ela tem aplicações, várias aplicações. Nós vamos ler algumas delas aqui, tá bom? Ela tem sentido composto, não é uma coisa só. Bom, nós vamos ler aqui nas 3 escrituras em Daniel, onde nos fala da abominação da desolação. Abominação que causa assolação, abominação do assolador, tudo é a mesma coisa, tá? Abominação desoladora. Vamos ler essas 3 escrituras que falam sobre a abominação da desolação. Bom, a primeira se encontra em Daniel 9, 27, tu pode acompanhar na tua Bíblia, capítulo 9, 27, que diz assim, ó: E ele firmará uma aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aqui é o sacrifício contínuo, tá? Por isso que eu trouxe a memória para vocês o que é o sacrifício contínuo. Em Daniel 12 está dizendo que ele fará cessar o sacrifício contínuo e estabelecerá a abominação da desolação depois das 3 semanas e meia. Continuando em amarelo. E sobre a asa das abominações virá o assolador. É isso que eu quero que vocês guardem hoje, tá? É o tema que eu queria usar, na verdade, eu botei como ventos de doutrina, mas eu queria usar a asa do assolador. A asa da abominação, eu queria falar. A asa da abominação que traz o assolador. Tá? Então vocês guardem isso, que o nosso tema é sobre isso. A asa das abominações, tá? A asa da abominação. Então Daniel fala disso. Isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador.
Aqui em Daniel eu botei em azul, porque tem uma aplicação que o Mombrana fala, que é a mais comum, mas eu quero comentar sobre essas duas aqui. Daniel 9:27 e Daniel 12. Veja, Daniel 11:31 em azul diz assim: E braços serão colocados sobre ele que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, que a gente acabou de ver, o sacrifício perpétuo, né? Tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Agora em Daniel 12:11 diz assim: E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, de novo, o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias, ou seja, 3 anos e 7 meses, né? Um mês a mais do que 3 anos e meio. O que tu entendeu aqui? Os 3 versículos dizem a mesma coisa, que quando é tirado o sacrifício contínuo, se estabelece a abominação da desolação. Certo? Quando se tira o sacrifício contínuo, se estabelece a abominação da desolação. Porém, como eu falei, essas escrituras elas têm aplicações compostas. E eu quero usar uma delas agora. O profeta nos fala muito da abominação da desolação, que ele diz que é a mesquita de Omar, que eu vou ler, que eu trouxe uma só, tá? Porque tu já ouviu muito sobre isso. Fizeram a pergunta em perguntas e respostas, é a que eu vou ler agora. E o Mombrana fala, veja, a mesquita de Omar, que está lá um templo dentro de outro templo. É uma abominação, que traz desolação. Porém, isso ele aplica para Daniel 11, que nós lemos aqui, ó, que eu botei em azul, 11:31. Tá, mas e Daniel 9:27 e Daniel 12:11? Nós vamos abrir isso agora que eu quero que tu entenda, tá bom? Bom, Jesus falou em Mateus 24:15, ele diz assim, ó: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, prestem bem atenção, irmãos, olha só. Quando virdes que a abominação da desolação, ó, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Isso aqui está em Mateus 24. Agora em Lucas ou Marcos? Lucas 21 diz: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então aqui em Lucas está dando a resposta que Jesus está se referindo como a abominação da desolação, os exércitos cercados, os exércitos romanos que cercariam Jerusalém. É uma abominação da desolação que viria e assolava, e assolou os exércitos romanos. Por que abominação? Porque eles são adoradores de ídolos. É uma abominação. É uma aplicação. Tá bom? Então Jesus disse, quando viesse os exércitos romanos, que era a abominação da desolação, está no lugar santo, fugir. Então o próprio Lucas está dando a resposta, e é o que o irmão Brana fala. Também o irmão Brana aplica para a mesquita de Omar. Mas também ele aplica para outras. Futuro e presente, passado, presente e futuro. Nós vamos ler agora. Então entendeu? Jesus está falando aqui, ó, que quando viesse a abominação da desolação, quando o Jerusalém fosse cercada pelo exército romano, que era a abominação da desolação, teria chegado a assolação. E foi o que aconteceu, né? O general Tito invadiu Jerusalém, cercou Jerusalém, foi o Império Romano. A abominação da desolação se estabeleceu em Jerusalém e destruiu tudo. Assolou Jerusalém. Virou desolada. Bom, mas tem outras escrituras também. Veja aqui. Outra aplicação, que é o que o Mombrana fala, ele fala assim, ó, como a gente falou, veja, pregado em as 70 semanas de Daniel, irmão, as instruções de Gabriel a Daniel, tá bom? Tá naquela a série As 70 semanas de Daniel, aquelas 3 partes. Pregado em 30 de julho de 61, tradução de Goiânia. Olha bem o que o profeta vai falar aqui, eu botei em verde, que ele diz aqui, ó. Esta abominação, recorde, tem um significado composto. Uma das aplicações, foi o que eu falei, foi o Império Romano invadindo, nós vamos ler aqui, invadindo Jerusalém. Outra aplicação é a mesquita de Omar, é uma abominação, dentro do templo de Jerusalém. Mas tem mais outras duas que o profeta trata aqui, que faz parte do nosso assunto. Parágrafo 111 da mensagem, as instruções de Gabriel a Daniel nas 70 semanas de Daniel. Olha o que o profeta diz. Ele disse, quando virdes a abominação que sustenta a desolação, 3 pontos. Quando Daniel parou no lugar santo, disse,
Quando virdes isto suceder, o que ler entenda do que está falando. 3 pontos. Esta é a razão pela qual estamos orando a Deus para fazer isto tão perfeito que não haverá sombra de dúvida, porque não devemos pôr nossas próprias interpretações a estas coisas. Tem que vir mediante o assim diz o Senhor. Assim sendo, eu estou deixando aí mesmo até que eu o entenda. Revelou ele, parágrafo 112, revelou ele todas as coisas. Esta abominação, e recorde, tem um significado composto. Tal como do Egito chamei o meu filho, tal como Israel foi chamado, assim o foi Jesus, seu filho, chamado. E isto será exatamente, tomará lugar tão certo como estou, tomará lugar tão certo como eu estou aqui. E ele disse de certa forma, e ele o tem feito oculto. Tudo oculto à igreja. Quando chegarmos a isto, a este sextuplo propósito, como ele tem mantido tudo isto escondido da igreja, de modo que a igreja esteja vigiando cada minuto. Não sabia quando ele vinha. Porém agora a era da igreja está por terminar. Assim sendo, está quase preparado para a vinda, está se preparando. Tu viu ele dizendo, tem um significado composto. Vamos ler outra escritura. Continuando na mesma mensagem no parágrafo 145. Agora o parágrafo 145. Eles pisarão, Jesus disse em Mateus 24, foi a escritura que a gente leu, a abominação da desolação. Eles pisarão os muros de Jerusalém até que termine a dispensação dos gentios. Presta bem atenção nisso aqui, irmãos. Até que termine a dispensação dos gentios. Quando isto houver terminado, então os judeus regressarão a Jerusalém para estabelecer o tempo e a adoração do templo. Ora, o profeta dá a resposta aqui que eles vão voltar e vão adorar no templo novamente. Veja o tempo que nós estamos, irmãos. 2024, o que está para acontecer? Quando o tempo dos gentios terminar, então os judeus voltarão a Jerusalém para estabelecer o tempo e a adoração no templo. Tocaremos nisso nas próximas mensagens, as 70 semanas dos 6 propósitos. Agora eu lerei isto antes de encerrar, porque então será quase a hora de irmos para casa. Então, regressar às 7. Aí eu botei em vermelhos aqui a minha nota, tá, do editor aqui, Daniel, se refere a Daniel 9:27. Vamos voltar em Daniel 9:27? Então tu viu que ele está dizendo aqui em amarelo, essa aplicação agora que o profeta faz da abominação da desolação, de que Jesus falou em Mateus 24, tu viu que uma parte se refere ao Império Romano. Outra agora ele fala que é quando o tempo dos gentios terminar e então os judeus regressarem a Jerusalém para adorar no templo novamente. Bom, a gente leu aqui em Daniel, por isso eu vou voltar em Daniel 27. Eu botei ali, se refere a Daniel 9:27. Por que Daniel 9:27? Porque Daniel 9:27 diz assim. Entenda agora, irmãos, Daniel 9:27 lá, o primeiro parágrafo. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Uma semana, 3 anos e meio. Veja que está falando de uma aliança que a gente sabe que é depois, que é no período da tribulação. Depois do arrebatamento. Então depois que a noiva for embora. E aqui o profeta está dizendo, junta com aquela mensagem ali. O tempo dos gentios ter terminado, entra então, Jesus se volta aos judeus. Durante 3 anos e meio os judeus voltam para Jerusalém e estão estabelecendo a sua adoração no templo, o seu sacrifício contínuo literal. Olha Daniel 27 aqui, E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ora, tu viu que ele disse assim, vai ser o tempo dos gentios. Tá? Então vai entrar 3 anos e meio. Né? Que é o tempo da tribulação. E depois desses 3 anos, olha o que diz Daniel 27. Depois de 3 anos e meio, que é metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Fará cessar o sacrifício contínuo. E sobre a asa da abominação virá o assolador. Bom, é uma aplicação, por quê? O tempo dos gentios acaba, a noiva vai embora, se estabelece de novo entre os judeus a adoração no templo, ou seja, o sacrifício contínuo durante 3 anos e meio.
No final desses 3 anos e meio que tu sabe o pacto é rompido que Roma faz com várias nações, inclusive com os judeus, ele quebra esse acordo, esse pacto, e ele cessa o sacrifício contínuo. Nesse caso, ele cessa o sacrifício contínuo literal que os judeus fazem. Porque como a gente falou aqui do sacrifício contínuo que representa a noiva, nós somos o lado espiritual. Eles são o lado literal. Eu vou ler agora Daniel 12 e tu vai entender melhor. Porque são as duas escrituras que são antes e depois. Uma coisa é no sentido espiritual e a outra é no sentido literal. Daniel 9:27 está falando que depois de 3 anos e meio, olha, a noiva vai embora. Entra a grande tribulação. Entra o período da tribulação durante 3 anos e meio. Os judeus estão fazendo o sacrifício contínuo literal. Depois de 3 anos e meio, esse príncipe que aparece em Daniel ali, né, o anticristo, cessa o sacrifício contínuo dos judeus depois de 3 anos e meio e estabelece a abominação da desolação que vem nas asas da abominação. Essa é uma aplicação, é Daniel 9:27. Porém, Daniel 11:31, 11:31 diz assim: e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Tu está vendo aqui que Daniel 9:27 diz que depois de 3 anos e meio, é cessado o sacrifício contínuo e posta a abominação da desolação. Daniel 12:11 diz que é tirado o sacrifício contínuo e depois entra 3 anos e meio. Então, quantos sacrifícios contínuos existem e quantas abominação da desolação? Como nós lemos, várias aplicações. Mas existem 2 sacrifícios contínuos. Um é espiritual, que é feito pelos eleitos e a noiva de Deus. E o outro é o literal, feito pelos judeus que vão estar lá na Palestina. Entenderam? Então, um sacrifício contínuo é o que a noiva está fazendo hoje, os eleitos estão fazendo hoje, o sacrifício contínuo. Rompe o sacrifício contínuo, se estabelece a abominação da desolação, no sentido espiritual. Ou seja, sai o sacrifício contínuo espiritual que vai para o arrebatamento, que nós vamos ler que está em Tessalonicenses, que o profeta fala, e entra o sacrifício contínuo literal. Tá entendendo? São 2 sacrifícios contínuos. Um está acontecendo agora, a noiva está fazendo agora, os eleitos estão fazendo agora. Os verdadeiros filhos de Deus estão fazendo agora o sacrifício contínuo, nesse exato momento ao redor do planeta Terra. Quando esse sacrifício contínuo for tirado, que é Daniel 12, entra a abominação da desolação. Mas tu leu ali em Daniel 9 que quando sai o período dos gentios que explicou o profeta, ou seja, sai o sacrifício contínuo espiritual, se estabelece a abominação da desolação, porque tu sabe, o anticristo entra em cena, porém ele ainda não é coroado totalmente. Ele domina o lado espiritual todo mundo. E ele começa a fazer guerra aos santos, ele começa a fazer guerra às virginécias, a toda a oposição que se levanta contra ele. Veja, ele está dominando. Só que ainda falta um lugar para ele dominar durante 3 anos e meio, que é Jerusalém. Tá entendendo? Então, durante 3 anos e meio, a nível espiritual das igrejas, ele já dominou. Inclusive a mensagem. O chamada mensagem. A Jerusalém espiritual. Porque os eleitos foram embora para o arrebatamento. É o mesmo quadro de Jesus. Os eleitos saíram, o general Tito invadiu Jerusalém e assolou. A abominação da desolação entrou, mas depois que os eleitos saíram. Depois que o arrebatamento acontece, que os eleitos saem, que o sacrifício contínuo espiritual é tirado, a abominação da desolação em nível espiritual, através do anticristo, da besta, entra em cena, começa a perseguir, começa a assolar todo o planeta, através do concílio ecumênico, o concílio mundial de igrejas, a marca da besta e tudo mais que tu já sabe, certo? Mas os judeus estão lá na terra dele durante 3 anos e meio, oferecendo o sacrifício contínuo já literal, matando animais, estabelecendo a ordem. Moisés e Elias vêm e tira eles desse sistema e diz, isso foi um tipo. O verdadeiro sacrifício é Jesus Cristo. E tudo mais o evangelho que tu conhece como eu conheço. Tu entendeu? Tem um sacrifício contínuo espiritual, é tirado, entra 3 anos e meio de tribulação. Se estabelece a abominação da desolação em nível espiritual durante 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, nesse período, os judeus estão oferecendo o sacrifício contínuo literal, matando animais. Então, é cessado isso, aí é Daniel 9:27, é cessado esse sacrifício literal, a besta para eles, e se estabelece a abominação da desolação de novo, mas agora em nível literal mesmo. Ela dominou tudo daí. Ela acabou com tudo, não só a nível espiritual, mas nível literal.
O anticristo se assenta no trono, é coroado e domina tudo mesmo. Porque durante 3 anos e meio, ele não é coroado, irmãos, quando a noiva sai, arrebatamento, ele já é coroado. Não. Ele começa a lutar. Ele vai perseguindo, ele vai matando, ele vai fechando aqui, vai fechando lá, vai matando gente, vai perseguindo, vai prendendo, e guerras, e aqui. Mata Moisés e Elias. Até que ele vence Moisés e Elias, que ele subjuga, vamos dizer, Jerusalém, que ele dominou aquele povo lá, ele cessou o sacrifício contínuo literal, aí ele pode dizer, sentei no trono. Não é o que diz lá em Timóteo, Tessalonicenses, né? Querendo ser Deus, parecer com Deus, vai se sentar no trono de Deus, querendo ser Deus. Nós vamos ler agora. Entendeu? Durante 3 anos e meio ele está fazendo isso. Ele ganhou poder e ele quer conquistar tudo. E o último lugar que falta ele conquistar é a Jerusalém literal. Então qual é o último lugar espiritual que falta ele conquistar, que ele já está conquistando? É a chamada mensagem. A Jerusalém espiritual. Basta tu olhar em volta o que está acontecendo. Eu pergunto para ti, alguns lugares ele dominou ou não dominou? Ele tá no púlpito ou não está no púlpito? Ele já dominou. Os luteranos, que ele foi vindo, ele dominou os batistas, dominou os presbiterianos, dominou os metodistas, dominou os pentecostal, dominou todas as denominações que tu imagina. As assembleias, tá lá, é dele, ele dominou. Ainda ele não está dominando por completo o povo da mensagem, mas até que os eleitos saiam, aí ele domina. Porque Deus não está mais, então ele dominou. Entenderam? Se estabeleceu a abominação da desolação, cessou o sacrifício contínuo espiritual e entrou a abominação da desolação espiritual em todo lugar. E vai assolar tudo. Porém, nesse meio tempo em que entra a abominação da desolação espiritual, está acontecendo o sacrifício contínuo literal dos judeus. E depois de 3 anos e meio, cessa esse outro sacrifício contínuo também, no caso literal, e se estabelece a abominação da desolação literal. É onde o diabo domina tudo. Porém, tu sabe que o império dele não dura muito tempo, porque um curto espaço de tempo, o que acontece? Um povo volta do arrebatamento. Por um período de tempo, então, acontece a batalha do Armagedon e ele é destruído. Mas por um período de tempo ele se assenta e domina tudo. Como rainha, como rei, mesmo sobre toda a terra. Ele é coroado ali. Parece que não existe mais inimigo. Moisés e Elias foram vencidos. Então não existe mais alguém que pudesse fazer frente contra o poder dele. É onde ele dominou. A abominação da desolação se estabeleceu literalmente em toda a terra. Não tem ninguém capaz de fazer frente a ele. Porém, a gente sabe, Apocalipse 19, um povo desce do céu e aí vem fazer guerra à besta e aquele que está sentado sobre o trono e os seus demônios, né, encarnado. Entendeu? Então o reino dele vai durar pouco tempo, mas ele vai sentar no trono? Vai. Ele vai dominar o mundo? Vai. Primeiro, espiritual, depois literal. Deu para entender? Ah, Thiago, tu tá falando besteira, tu tá falando, tirando interpretação da tua cabeça. Nós lemos já uma mensagem, vamos ler outra aqui. Opa. Também a mensagem, irmãos, as 70 semanas de Daniel. Agora, não confundam, então, agora é outra. É o 6º propósito da visita de Gabriel a Daniel. Essa aqui é a parte 2, tá? Antes foi a parte 1, agora é a parte 2. São mensagens diferentes. Pregado em 30 de julho de 61. Acho que essa é a parte 1. Deixa eu ver aqui. Ah, não, é que essa aqui foi pregada... Ah, tá certa. Uma foi no mesmo dia, dia 30 de julho. É que essa aqui agora foi pregada à noite. Olha, irmãos, parágrafo 113, tá? Na mensagem, o 6º propósito da visita de Gabriel a Daniel. Parágrafo 113. Agora recordem, quando tocarmos os selos, esse anticristo cavalga nesses selos. Daniel falou disso aqui. O príncipe que viria, ele seria cortado. Ó, veja que ele está comparando agora Daniel quando o sacrifício contínuo for tirado, como Jesus foi cortado. Estabeleceu a abominação da desolação. Ele está agora comparando, usando a aplicação de Daniel, porque aconteceu lá, quando Jesus foi tirado e a abominação da desolação entrou em Jerusalém com o Império Romano. Daniel falou disso, o príncipe que viria, ele seria cortado. Jesus o seria para fazer reconciliações pelo povo, porém esse príncipe que se levantaria, que faria com que a abominação causasse desolação, isso foi Roma através de Tito. Tá vendo, irmãos, como o profeta está dizendo? Não sou eu que estou dizendo. Então aquela abominação
que causou desolação há 2000 anos atrás foi o Império Romano, como disse Jesus ali em Lucas, né? Lucas 12, eu acho que foi, quando vires o Jerusalém sendo cercado pelos exércitos romanos, e aqui o profeta está dizendo, era o Império Romano, é uma outra aplicação. A abominação da desolação foi, o príncipe foi cortado, Jesus foi cortado, o sacrifício contínuo foi cortado, ele é o sacrifício contínuo, né? Eternamente, foi tirado, entrou a abominação da desolação, entrou o Império Romano. Essa é uma das aplicações. E destruiu Jerusalém. Vamos continuar lendo. Isso foi Roma através de Tito. E nesta ocasião é um príncipe, ó, vindo de Roma que o fará. Agora ele está jogando para o futuro, que fará. E ele será revelado nos últimos dias. Tu vê que ele falou? Uma aplicação aconteceu, mas a outra aplicação vai acontecer. Veja que o que eu falei aqui não é minhas palavras, é o que está escrito aqui que o Mambrano está falando. É um príncipe vindo de Roma que o fará. E ele será revelado nos últimos dias. Agora ouçam. Fazendo-se Deus, como nos adverte o Espírito Santo em 2 Tessalonicenses. Veja que ele aponta para 2 Tessalonicenses, que nós vamos ler aqui também. Fazendo-se Deus, como nos adverte o Espírito Santo. Então você não terá a minha palavra, mas a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Vejamos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Vejamos, começamos mais em cima no verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Este é Paulo falando pelo Espírito Santo. Somente há um que resiste. Olha quem ele fala, quem é esse que resiste. Até que do meio seja tirado. Quem é ele aqui? Alguém o sabe? O Espírito Santo, o que impedia. Tá vendo? Ele dizendo que esse anticristo será revelado nos últimos dias, essa abominação da desolação será revelada nos últimos dias, porém tem algo que impede ele, e é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está na noiva, está nas pessoas. Então, o que impede da abominação da desolação se estabelecer em nível mundial, no sentido espiritual, é porque a noiva está aqui. Ela é o sacrifício contínuo. Por isso que eu falei aqui, o profeta diz, ela é o sacrifício continuamente, que não pode parar. Orando, fazendo esses sacrifícios espirituais em holocausto, que é o culto racional, como disse Paulo em Romanos 12:1. Mas quando a noiva for tirado, esse sacrifício contínuo for tirado, se estabelece a abominação da desolação, que fala 2 Tessalonicenses. Vamos continuar lendo. Quando será revelado o quando? Assim que o Espírito Santo for tirado. Tá vendo, irmãos? Que agora a mesa está se preparando para partir. Para que está indo? Para levar a igreja consigo. Tá vendo? A noiva é o Espírito Santo que vai embora, sim, mas a noiva vai junto, porque o Espírito Santo está na sua noiva, está nos eleitos. Quando o Espírito Santo vai embora, a noiva vai embora, que é o sacrifício contínuo espiritual, se estabelece a abominação da desolação espiritual. Paulo falando sobre inspiração, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O iníquo, por certo, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Somos a maior igreja, temos isto, já consolidados juntos, vem? Somos os maiores prodígios mentirosos. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira e creiam a mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Guarde essa palavra também, iniquidade. Tiveram prazer na iniquidade. Aí eu botei aqui, é minha nota, tá? Do editor, tá? Se refere agora a Daniel 12:11. Vamos voltar a Daniel 12:11. De novo. Ó, Daniel 12:11 aqui embaixo, ó. E desde o tempo, agora tu entende como fala da noiva, Daniel 12:11? Daniel 9:27 fala dos judeus. Daniel 12:11 fala da noiva. Ó, desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, eu botei em verde, ó. Aqui é a noiva. O Espírito Santo for tirado e posta a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Foi o que o profeta acabou de falar nessa mensagem, o sexto propósito de Daniel. Tira a noiva, que é o sacrifício contínuo, entra 3 anos e meio, 1290 dias, 1260, 1290, 3 anos e 7 meses, né? Um mês a mais. Mas vamos dizer 3 anos e meio, tá? A abominação da desolação se estabelece durante 3 anos e meio. Nesse período está acontecendo o quê? O outro sacrifício contínuo literal. Quando acaba depois de 3 anos e meio,
Se estabelece então a abominação da desolação mundial, literal mesmo. O diabo senta no trono e domina tudo. Entenderam as duas aplicações? Uma é a abominação da desolação espiritual, um é o sacrifício contínuo espiritual, a noiva. O outro é o sacrifício contínuo literal, os judeus, durante 3 anos e meio. Um é a abominação da desolação no nível espiritual, propagado pelo anticristo e a sua perseguição durante 3 anos e meio. A outra é a abominação da desolação, literalmente, depois que os judeus, que Moisés e Elias foram mortos, e ele dominou tudo. Entenderam? Um lado espiritual e um lado literal. Deu para entender? Ficou fácil de entender? Porque esse é o nosso assunto. Entenderam então o que é sacrifício contínuo, abominação da desolação? Para que não haja mais dúvida, tá bom, irmãos? Vocês podem ler isso várias vezes e ler as mensagens. Tá bom? Eu tive que trazer isso aqui para falar do que a gente quer falar. Para tu entender o que é o sacrifício contínuo e o que é a abominação da desolação. Se tira o sacrifício contínuo, entra a abominação da desolação. Sempre foi assim. Se tira o sacrifício contínuo, entra a abominação da desolação. Tira em nível espiritual, entra em nível espiritual. Tira em nível literal, entra em nível literal. Amém? Então, Daniel 9, 27 fala depois de 3 anos e meio, fala no lado literal. Daniel 12 é a noiva, é 2 Tessalonicenses, como a gente leu aqui o profeta falando, tá bom? Então, quando tu lê Daniel lá, não confunda, tá? Daniel 9, 27 é literal, é depois de 3 anos e meio. Daniel 12 é agora, a noiva é tirada e estabelece a abominação da desolação, tá bom? Uma é antes da tribulação e a outra depois da tribulação. E Daniel 11? Daniel 11, entre algumas aplicações, que eu não quero falar disso agora, o profeta vai dizer agora que ele fala que é o tipo, que é a aplicação que ele fez de Jesus e o general Tito, há 2000 anos atrás. Quer ver? Ah, Tiago, não é. Vamos ver se o profeta disse se é ou não é. Vamos voltar para lá. Ó. Mensagem Deus sendo mal entendido, pregada em 23 de julho de 61, tradução de Goiânia. Irmão Brana, em Daniel capítulo, que também é perguntas e respostas dessa mensagem, né? Parágrafo 107. Irmão Brana, em Daniel capítulo 11, veja que eu falei ali, Daniel 11, 31, 9, 27 é literal com os judeus depois da tribulação, Daniel 12, 31 é a noiva antes da tribulação. E Daniel 11, o profeta fala que é isso aqui. Versículo 30, ensina que tirarão o sacrifício, o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Por favor, poderia explicar o que é isto? Esta foi uma pergunta que fizeram por irmão Brana. Parágrafo 108. Esta pessoa assinou o seu nome nesta aqui. Este é o meu assunto para o próximo domingo. Né? Aquilo entra com as 70 semanas de Daniel. Presta atenção, irmão, que essa mensagem aqui é uma semana antes dessas duas que a gente leu aqui, tá? Quando ele ia pregar. Mas eu posso apenas lhe dizer isto, o meu irmão precioso que assinou isto aqui. O que é um amigo muito querido para todos nós. Sim, a abominação desoladora. Jesus, em Mateus 24, falou sobre isso. Abominação significa imundície, desoladora. Abominação era a mesquita de Omar, muçulmana, que foi construída no templo onde ficava o lugar santo. Tá vendo, irmãos, que ele relaciona agora a abominação da desolação com um templo dentro do templo, com a mesquita de Omar. A gente já teve a aplicação de General Tito, agora a gente tem a aplicação. Olha quantas aplicações. Aplicação da mesquita de Omar, aplicação depois que a noiva, a terceira, depois que a noiva sai e o anticristo estabelece em nível espiritual durante o mundo todo, e depois em nível literal depois da tribulação. Quando o general Tito invade Jerusalém, abominação da desolação. Tirou o sacrifício contínuo, tirou Jesus. Estabeleceu a abominação da desolação. O templo da mesquita de Omar. Tirou a adoração lá, se estabeleceu a mesquita de Omar. Uma abominação. Segunda aplicação. Terceira aplicação. Tira o sacrifício contínuo, que é a noiva. Estabelece a abominação da desolação em nível espiritual durante 3 anos e meio. E a quarta aplicação. Tira o sacrifício contínuo literal dos judeus no templo e estabelece a abominação da desolação de novo em nível literal. Tá vendo quantas aplicações tem? Tudo isso. E vou dizer mais uma, que tu encontra algumas mensagens, que também significa quando
em Israel, em nível político, que é os Estados Unidos, quando os Estados Unidos começou no jeito correto e tal, e a abominação se estabeleceu lá, quando, né, um padre católico, a primeira vez, o Membrana fala disso muitas vezes, né, com o presidente Kennedy, primeiro presidente católico, a abominação se estabeleceu também lá, em nível político, é outra aplicação também. Tirou o sacrifício contínuo, entrou a abominação da desolação em nível político lá também. Ou seja, o mesmo quadro da Mesquita de Omar, se estabeleceu um sistema católico dentro dos Estados Unidos, que é o nosso Israel político. É outra aplicação também. Tira o sacrifício contínuo, entra a abominação da desolação. Amém? Vamos ver se ele continua falando aqui. Em amarelo, ó, abominação significa imundície. A abominação era a Mesquita de Omar muçulmana, que foi construída no templo onde ficava o lugar santo. No ano 96, ó que ele fala de novo, ó, parágrafo 109. No ano 96 a.C., Tito chegou e capturou Jerusalém. Ó, tá vendo? Ele de novo na mensagem, outra aplicação. Ó. Queimou o templo e eles construíram a Mesquita de Omar, a religião maometana, bem no terreno do templo. Ele ainda está ali até que Deus retorne aos judeus outra vez. Ó, até que retorne aos judeus. Então alguma coisa vai acontecer lá, irmãos, no período da tribulação. Aquela mesquita provavelmente vai sair de lá. Como? Quando? Não sei. E a abominação, que é a Mesquita de Omar, agora tu vê que ele falando, que é a Mesquita de Omar, que desolou o lugar santo, de pé no lugar santo, vem? Ah, lembrei, tem uma outra mensagem, se eu não me engano, é no final da mensagem às 70 semanas de Daniel, que eu não lembro qual, que ele fala outra aplicação, tá? Aí é o nível espiritual de novo, que ele fala que a abominação da desolação é a doutrina romana. Por exemplo, dentro dessas igrejas da mensagem, se tirou o sacrifício contínuo, se tirou a palavra de Deus, é as doutrinas romanas que está ali dentro. Foi trazido, que passou pela denominação e tudo mais. Vem desde a origem romana. É a abominação da desolação que está dentro desses grupos da mensagem. Abominação da desolação. Por quê? Porque o sacrifício contínuo já saiu dali. A adoração correta já foi tirada. É outra aplicação. 6 aplicações tu já viu falando da abominação da desolação, tá? Não pode confundir. Parágrafo 110. Jesus referiu a isso, disse em parênteses, quem lê entenda. Vê, portanto, ele deu tantos dias daquele tempo, até que o príncipe tantos dias, e assim por diante, na qual entraremos no próximo, e assim por diante, na qual entraremos no próximo domingo. Mas aquela abominação é a Mesquita de Omar, que tomou o lugar do templo. Pois, quando virdes a abominação desoladora falada pelo profeta Daniel, de pé no lugar santo, vem, construída onde o templo ficava, o lugar santo, a Mesquita de Omar. Viu outra aplicação? Só que nesse caso ele usa Daniel 11. Mas tu entendeu? Daniel 9, 27, a abominação da desolação é após a tribulação. Digo, após a tribulação. A outra abominação da desolação é durante o período da tribulação. Deu para entender? Daniel 12, 11, é a noiva que é o sacrifício contínuo tirado, estabelece a abominação da desolação. Durante 3 anos e meio. Durante esses 3 anos e meio, quando a abominação da desolação opera em nível espiritual, está acontecendo o sacrifício contínuo dos judeus, nível literal. 3 anos e meio. Abominação da desolação espiritual, sacrifício contínuo literal. Depois desses 3 anos e meio, se estabelece então a abominação da desolação literal. Daniel 9, 27. Deu para entender? Uma espiritual e uma literal. Mas eu quis passar sobre isso, ó, já levei quase 1 hora, meu Deus do céu, 1 hora. Vê como a gente não consegue fazer as coisas em pouco tempo, é muito difícil. Que agora que nós vamos entrar no nosso assunto. Mas tu entendeu o que é sacrifício contínuo e o que é a abominação da desolação, certo? Vamos lá. Bom, e aqui nós vamos ler então, né, o que a gente já leu, falou um pouco ali, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 10, tá bom? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Tá vendo, irmãos? Primeiro tem que vir a apostasia. Então se manifestará, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Veja, ó, se assentará. Quando isso? Durante a tribulação? Em nível espiritual, sim, ele dominou todas as igrejas, todos os templos. Dominou
Tudo que tu imagina, inclusive a mensagem. Porque a noiva foi embora. Ele domina em nível espiritual. Mas ele vai se assentar em nível literal? Sim, depois de 3 anos e meio. Aí é onde ele domina Jerusalém mesmo, Israel, mata os 2 profetas lá, domina tudo. Por um curto período de tempo. Até que o povo venha e aconteça a batalha do Armagedon e destrói todo o reino dele. Continua aqui. Não vos lembrai de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Versículo 6. E agora vós sabeis o que detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste. Que a gente leu, que é o Espírito Santo, né? Até que do meio seja tirado. Ou seja, quando o Espírito Santo for tirado, né? O Espírito Santo é a noiva. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, né? Antes tiveram amor na iniquidade, né? O que a gente leu antes, né? Só que assim, irmãos, quando acontece a tribulação que é revelado o iníquo, mas é revelado para quem? A noiva não está mais aqui. Os únicos que têm a verdadeira revelação de quem é esse anticristo durante 3 anos e meio é as virginés, aquele povo da mensagem que tem o conhecimento que ficou aqui. Sabe que é o anticristo. Porque as pessoas que vão estar fora disso não sabem que é esse anticristo operando durante 3 anos e meio. Pelo contrário, elas vão servir ele. O Concílio Mundial de Igrejas, a União das Igrejas, vão perseguir a luta entre o Concílio Mundial de Igrejas e os comunistas, um contra o outro, a perseguição dos eleitos, as virginécias, tanta coisa que a gente já falou aqui. As únicas que têm a revelação de quem ele é revelado é as pessoas da mensagem que vão ficar aqui. Porque as demais ainda não sabem. As demais que vão perseguir, por exemplo, as igrejas, não sabem que estão servindo Satanás, que estão servindo o anticristo. Elas não sabem. Para elas, ele não foi revelado. Tu entende? Tu entendeu? Por isso que fala revelado. A noiva sai, ele é revelado. Ele é revelado. Mas quem sabe, quem tem essa revelação de que é ele? Somente os perseguidos por ela. Os que vão perseguir o Concílio Mundial de Igrejas não sabe. Mas depois de 3 anos e meio, depois da tribulação, aí sim todo mundo vai ficar sabendo quem é. Aí ele vai se revelar literalmente para todo mundo. Porque daí é o final de tudo. A noiva desce do céu depois das bodas e vem a batalha do Armagedon, que tu já sabe, entendeu? Por isso que eu digo, durante 3 anos e meio, o mundo não vai estar sabendo que é o anticristo. A maioria não. Apenas os que estão sendo perseguidos e mortos. Então me fiz entendido aqui, entendeu o que é sacrifício contínuo e abominação da desolação. Agora nós vamos entrar no nosso tema, tá bom? Bom, irmãos, o nosso tema... Qual era o título do nosso tema? Ventos de doutrina. Né? Eu queria falar sobre, na verdade, o título que eu queria dar era A Asa da Abominação. Só que me chamou muito isso, vento de doutrina. Tu lembra a escritura que a gente leu inicial? 2. Efésios, que diz, para que não sejamos meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. E Timóteo diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Lembra que a gente leu a Tessalonicenses? Primeiro virá apostasia. Apostatarão alguns da fé, junta tudo. Dando ouvidos a doutrinas de demônios. Ventos de doutrina, doutrinas de demônio. Então esses ventos que sopram, que causam esses vendavais no mundo, que causam esses temporais, essas tempestades, é tipificado pelos ventos de doutrina. O que causa as tempestades dentro da igreja, dentro das famílias, em nível espiritual? São esses temporais, são esses ventos de doutrina. É isso que causa as lutas, as guerras em nível espiritual. São as doutrinas. E a Bíblia fala que essas doutrinas seriam doutrinas de demônios. Ventos soprados por demônios. Tá bem? Mas aí tu vai dizer, Tiago, o que isso tem a ver com o sacrifício contínuo e a abominação da desolação? Tu vai entender agora. Eu rodeei para te entender o que eu quero dizer agora. Nosso assunto está sobre isso aqui, ó. As visões de Zacarias. As 8 visões de Zacarias. Mais especificamente, irmãos, a 7ª visão, eu gostaria que tu acompanhasse na Bíblia, quando fala ali a mulher e a Efa, ou Efá, como alguns dizem. No hebraico é pá, porque é o pei, é a letra pei que tem às vezes som de F e às vezes som de P, tá? Essa é gramática.
A nossa Bíblia é Efa. Eu digo Efa, uns dizem Efá. Vamos fazer uma consideração aqui, para aqueles que já conhecem a Bíblia, conhecem as mensagens, e aqueles que amam e vão amar mais ainda. Zacarias. Zacarias é considerado um dos 12 profetas menores. Tá? Existem os profetas maiores, que são 3, que é Ezequiel, Jeremias e Isaías. E depois consideram como os profetas menores, que são os 12 profetas. Tá? Dentre esses 12, Zacarias é o 11º, é o 11. O último é Malaquias, o 12º. Então ele é o 11º dos 12 profetas menores, o 11º, tá? Guarda esse símbolo. E quando Zacarias teve essa visão, ele fala assim, ó, no capítulo 1 de Zacarias, tu pode acompanhar na Bíblia, no versículo 7 diz assim, ó, aos 24 dias do mês 1/10, do mês 11, dia 24 do mês 11, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, olhei à noite. Aí ele tem, segundo os teólogos e a Bíblia, diz que é 8 visões, uns dizem que é 7. Mas eu quero que tu entenda isso aqui, ó. O 11º profeta, dos profetas menores, o 11º profeta, profeta 11, no mês 11, tem à noite 8 visões. Certo? Vamos trazer para a realidade dos nossos dias. Falando do fim dos tempos de Jerusalém, do que estava acontecendo com Jerusalém e o que ia acontecer com Jerusalém no final dos tempos. O que ia acontecer com as nações. 1933. O profeta, 1933. Iniciando a 11ª hora espiritual. Como diz o profeta, tu já sabe, que já estudamos aqui. Um dia a gente vai fazer esses cálculos, tá bom? Uma hora tu vai entender. Em 1918, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, o profeta fala que ali faltavam 11 minutos para a 11ª hora. Era 11 para as 11. Ou seja, esses 11 minutos foram 15 anos. De 1918 mais 15 anos são 1933. Então, em 1933, no início da 11ª hora, o profeta William Branham tem então 7 visões dos acontecimentos do fim do tempo. Tá entendendo? Aqui Zacarias, o 11º profeta, no mês 11, à noite, Laodiceia, tem 8 visões sobre Jerusalém e o fim do tempo. O irmão Branham, na 11ª hora, em 1933, à noite, em Laodiceia, tem 7 visões referentes ao fim do mundo, ao fim dos tempos. O mesmo paralelo, e as visões são muito parecidas. Então, é isso que eu quero chamar a tua atenção. E uma dessas visões, que é o que a gente vai falar aqui, que tem a ver com os ventos de doutrina, é referente à 7ª visão, a mulher e a Efa. Tá ali em negrito, pelo menos a minha tá assim, né? A mulher e a Efa, que nós vamos ler agora, e eu quero ler junto contigo. Diz assim, eu botei aqui pra gente ler junto, tá bom? Zacarias capítulo 5, versículo 5 ao 11. E saiu o anjo que falava comigo e disse-me, levanta agora os teus olhos e vê o que é isto que sai. Então, Zacarias presta atenção e vê. Versículo 6. E eu disse, que é isto? E ele disse, isto é uma Efa. Que sai. Eu digo Efa, tá? Se alguém disser Efá, não tem problema, tá? Efa que sai. Disse ainda, esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do Efa. E ele disse, esta é a impiedade. Aqui onde diz esta é a impiedade, algumas Bíblias estão dizendo esta é a iniquidade. Outras dizem esta é a maldade. Esta é a perversidade. Tá? A minha está dizendo esta é a impiedade. Lembra quando a gente tem o Tessalonicenses ali? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, antes tiveram amor na iniquidade, na impiedade. E ele disse, esta é a impiedade. Veja, tinha uma mulher. E lançou dentro do Efa, e lançou sobre a boca deste o peso de chumbo. E levantei os meus olhos, e eis que saíram 2 mulheres e traziam vento nas suas asas. Aí que eu quero que tu comece a prestar atenção nos detalhes. Vento nas suas asas, pois tinham asas como as da cegonha,
e levantaram Efa entre o céu e a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o Efa? E ele me disse: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar. E estando ela acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. Vocês entenderam essa visão aqui? Com sinceridade, vocês respondam como para vocês. Entenderam essa visão aqui? Vamos desmembrar agora essa visão, tá bom? Eu gosto da versão que está na minha Bíblia, tá? Essa aqui eu peguei do Busca ali, colei aqui, tem algumas coisas um pouco diferentes, mas não muda muita coisa não, tá? Porque é a mesma Bíblia João Ferreira de Almeida. Vamos lá. Eu quero que tu acompanhe junto comigo, prestando atenção. Nosso assunto é sobre essa visão aqui de Ezequiel, a sétima visão. A sétima visão, Zacarias, na noite, Zacarias teve a visão, o anjo disse: vê o que tu está vendo. E ele diz assim: é uma efa que sai. Ele vê uma efa. Bom, vamos lá, o que é efa? Efa é uma medida de volume, equivalente a 22 litros. Uns dizem 22, outros dizem outro volume. Eu vou pegar o 22, que é o mais comum, tá? Equivalente a um volume de 22 litros. Algumas Bíblias estão dizendo que era um cesto. Era um cesto, que tem esse volume, 22 litros, por isso diz efa. Tá? É um volume de secos, de grãos, de cereais, não era para líquido, não era um volume de água, de 22 litros de secos, tá? Farinha, era sólidos, tá? Secos, um volume de sólidos, equivalente. Então era um cesto, Ezequiel viu um cesto, apareceu um cesto com um volume de 22 litros. Tá bom? Vou resumir aqui, é isso que está dizendo. Vejo uma efa. A efa é um volume de 22 litros. Eu vejo um cesto que tem o volume de uma efa com volume de 22 litros. E disse ainda: esta é a semelhança deles em toda a terra. Algumas Bíblias está escrito assim: essa é a semelhança de todos eles desta terra. Onde é que Zacarias estava? Jerusalém. E eles estavam edificando Jerusalém. Eles tinham saído da Babilônia, tu encontra isso no livro de ali, Esdras e Neemias, Ageu e Zacarias, estavam restaurando o templo de Jerusalém. O templo e os muros. Era esse período de restauração. Eles já tinham saído da Babilônia. Então, nesse período que eles estavam restaurando, que eles já tinham saído, ele começa a ter essa visão. E ele disse: eu estou vendo um cesto que tem esse volume de 22 litros. E o que a visão continua dizendo? Ó, esta é a semelhança deles em toda a terra. Que semelhança é esta? Deus está dizendo, toda essa terra aí de Jerusalém, porque estava saindo, esse cesto estava saindo da terra de Jerusalém. Tá bom? Se tu continuar lendo, tu vai ver isso. Esse cesto estava saindo de Jerusalém e Deus estava trazendo toda a semelhança de tudo isso estava dentro desse cesto. Olha aqui, ó. No versículo 6. Ó, versículo 6 em amarelo. Esta é a semelhança deles em toda a terra. Versículo 7. Eis que foi levantado um talento de chumbo. Tá. Um talento é 40 quilos. Tá? Então, na boca desse cesto, tinha uma pedra de chumbo. A tampa é uma pedra de chumbo de 40 quilos. 40 é o número do juízo. Então, tinha um juízo segurando essa tampa do que estava ali dentro desse cesto de 22 litros. Aí Zacarias começa a ver e vê que dentro desse cesto o anjo tira uma mulher. Ele levanta a tampa e tira uma mulher pequena. Para caber dentro dos 22 litros tinha que ser uma mulher pequena. Tá bom? Vamos continuar lendo. Ó, versículo 7. Eis que foi levantado um talento de chumbo. A tampa do cesto era um chumbo. E uma mulher estava sentada no meio do efa, no meio da cesta. Tá? Algumas Bíblias dizem no meio da cesta. O anjo mostrou para ele, levantou a tampa, tirou o chumbo que estava prendendo a mulher, não deixava essa mulher sair. Tinha um julgamento, tinha um juízo sobre esse cesto, onde ela não podia sair. Não podia sair, essa mulher não podia sair para fora desse cesto, desse volume, tá? De 22 litros. E ele disse: esta é a impiedade. E pegou e mostrou para ele, ó, tá vendo isso aqui, ó? Fez assim, levantou, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o nome, essa aqui é a impiedade. E jogou para o fundo do cesto. E botou o chumbo, a tampa de chumbo para que ela não saísse. O julgamento estava sobre essa mulher. Tá conseguindo entender?
que eu tô querendo dizer? Tinha um julgamento sobre essa mulher que estava presa, acondicionada dentro de um espaço, de um intervalo de tempo, tá, não vou falar tempo, desse efa, desse volume de 22 litros. Ela estava presa ali dentro. O anjo mostrou, tá vendo? Aí Ezequiel disse, eu vejo uma mulher, uma pequena mulher. Ele disse, essa aqui é a impiedade, essa aqui é a iniquidade, essa aqui é a maldade. E jogou ela para o fundo do cesto. E colocou a tampa de chumbo. Colocou um julgamento sobre ela. 40 quilos. Um juízo sobre ela. Versículo 8. Esta é a impiedade. E lançou-o dentro do efa, dentro do cesto. E lançou sobre a boca deste o peso de chumbo. Ó. Tampou a boca com o peso de chumbo. Versículo 9. E levantei os meus olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Agora saía duas mulheres. Olha o aspecto dessas mulheres. Eis que saíram duas mulheres, versículo 9, e traziam vento nas suas asas. Na minha Bíblia está dizendo assim, e saíram duas mulheres, agitando o ar com suas asas. Algumas Bíblias diz, como é que é? Soltando o ar pelas suas asas, algo parecido assim. Ou seja, tinha duas mulheres que nas suas asas elas agitavam que vento. Elas estavam sendo levadas pelo vento. O que suportava, elas estavam pelas correntes de ar é onde elas voavam. Pelos ventos. Já vai juntando com o nosso assunto aqui, ventos de doutrina. Então elas estavam voando sobre ventos. Vamos continuar lendo. Tinha vento em suas asas. Pois tinham asas como as da cegonha. E levantaram a efa, levantaram o cesto entre o céu e a terra. Então o anjo mostrou um cesto, abriu o cesto, tinha uma mulher, falou para ela, essa aqui é a impiedade. Falou para Zacarias, essa aqui é a iniquidade. Jogou para dentro do cesto e colocou uma tampa. Pum! Fechou com uma tampa de chumbo, de 40 quilos. O juízo estava sobre essa mulher. Vieram duas igrejas, duas mulheres, com asas de cegonha, nós já vamos falar agora sobre a cegonha, pegaram esse cesto e levaram embora. E elas vinham batendo as suas asas sobre ventos. Pelas correntes do vento. E para onde essas correntes do vento estavam levando essas cegonhas? Para onde elas estavam indo? Elas estavam bater suas asas sobre esses ventos. Vamos continuar lendo. Versículo 10. Então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde levam elas a efa? Para onde essas duas mulheres com asas de cegonha estão levando essa efa? Estão levando essa mulher, porque estão levando essa mulher para algum lugar. Estão levando esse cesto com juízo para algum lugar. E o anjo disse para Zacarias, versículo 11, ele me disse, para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar. Opa! Estão levando essa mulher, esse cesto, cada uma pegou na ponta, levou, essas duas mulheres, batendo as suas asas sobre o vento, e estavam levando esse cesto para a terra de Sinar. A terra de Sinar é a terra da Babilônia. O vale de Sinar é Babilônia. Algumas Bíblias até mostram ali, quando o anjo fala, estão levando ela para Babilônia. E lá vão edificar para ela um templo. O que diz ali? Para edificar em casa na terra de Sinar. E estando ela acabada, quem? O templo, a casa, será posta ali em seu próprio lugar. Tem Bíblia que diz, será colocada uma base para ela. A minha Bíblia diz assim, ó, para edificarem uma casa na terra de Sinar, estando ela acabada, será posta em seu próprio lugar. Ou seja, algumas Bíblias dizem para edificarem um templo, outras dizem para edificar para ela uma casa, para edificar para ela uma base. E quando essa base estiver pronta, esse cesto vai ser colocado em cima, então vai ser tirada essa tampa, esse julgamento. Ou seja, essa mulher está presa, agora presta atenção, essa pequena mulher está presa dentro dessa medida, tá? Esse cesto, essa efa, como a gente falou, em torno de 22 litros, é uma medida de seco que transporta alimento para armazenar alimento. Então essa impiedade ela está guardada dentro daquilo que é para guardar ao alimento. Mas estava servindo agora de prisão para essa impiedade, para essa maldade, para essa iniquidade. E então essa maldade estava sendo levada por essas mulheres com asas, com aspectos de cegonha, formatos de cegonha, para a região da Babilônia. O que eu quero que tu preste atenção aqui, irmãos, que é o nosso assunto agora, e o tempo está passando, está voando, não está passando.
mas eu creio que vai ser produtivo para ti. Estava sendo levado para onde essa mulher? Para Babilônia. O nome dessa mulher era maldade, impiedade, iniquidade, que é a semelhança de toda a terra. Para te entender essa visão, o capítulo da sétima visão, tu tem que ler a sexta visão que está no capítulo 5, início do capítulo 5, que Deus falando que vai remover toda a impiedade de Jerusalém, a maldade de Jerusalém. Quando fala ali da sexta visão, o rolo voante. Ou seja, vamos resumir o que está acontecendo aqui. Onde é que Zacarias estava? Retornado da Babilônia para Jerusalém. E quando eles retornam para Jerusalém, o que estava acontecendo? Essa impiedade estava saindo de Jerusalém e voltando para a Babilônia. Por quê? É o tema do nosso assunto. Tu entende? Eles estavam edificando Jerusalém. Porque o limpo e o imundo não podem conviver juntos. Lembra quando Jerusalém foi destruída por Babilônia? A imundícia começou a entrar. Então Deus destruiu. Mas agora que eles começam a restaurar, começam a limpar, então a imundícia começa a sair de Jerusalém e retorna para o lugar de origem. Porque a cegonha é um pássaro migratório. Nós vamos falar aqui da cegonha. Tu entende o que estava acontecendo? Ó, Zacarias estava aqui, estava na Babilônia, ele e mais alguns vieram para Jerusalém. E agora estava saindo de Jerusalém, retornando para a Babilônia. Então estava acontecendo isso aqui. Ó. Quando um estava vindo da Babilônia para Jerusalém, a maldade, a impiedade estava saindo de Jerusalém e voltando para a Babilônia. Está conseguindo entender? No mesmo período. Porque agora um povo santo estava voltando para Jerusalém para restaurar Jerusalém. Para restaurar a palavra. E Deus prometeu ali falando que traria vingança àqueles que oprimiram Jerusalém. Que oprimiram os israelitas, os judeus verdadeiros. Daria paga às nações e tudo mais. Basta tu ler as outras visões ali. E ele removeria com velocidade a impiedade e a sujeira. Mas quem é que estava na verdade fazendo isso? Era Deus? Era Deus. Mas através de quem? Através daqueles que saíram de Babilônia e estavam voltando para Jerusalém. Então eles estavam limpando a cidade de Jerusalém. Tu pode ler isso em Neemias e Esdras, mais perfeitamente, Ageu e Zacarias. Esses 4 livros, Ageu, Zacarias, Neemias e Esdras. Estavam limpando, então a imundícia estava saindo. Conforme a imundícia estava saindo, ela estava retornando para a Babilônia. Aquilo era um tipo dos verdadeiros crentes hoje que saindo da Babilônia, como a gente já estudou aqui, e mais pastores falaram, que estão saindo do sistema denominacional, sistema babilônico da mensagem, retornando a palavra. Quando esse povo começa a sair simplesmente da mensagem, começa a retornar a palavra verdadeira, sai do sistema nicolaíta, sai do sistema de Balaão, da religião de Jezabel, e começa a retornar a palavra para edificar os muros de Jerusalém, para edificar o templo, para restaurar o altar e tudo mais. O que acontece? Essa maldade começa a sair e ela volta lá para o lugar de onde eles saíram. Tá entendendo? Deus está falando, como Deus falou em Isaías, tu pode procurar Isaías 52, 11 e 12, Deus dizendo, por que não saíres apressadamente, quando foi dado o mandado para sair de Babilônia, a ordem do rei Dario, por que muitos ficaram lá? A maioria que ficaram na Babilônia. Foram poucos que vieram com Neemias, depois com Esdras e Neemias. Foram poucos que vieram migrar. A maioria quis ficar no velho sistema. A maioria quis ficar na região da Babilônia. E a região da Babilônia é conhecida como a região de várias religiões. Lá tinha a religião dos assírios, de tudo, dos filisteus, dos egípcios, de tudo aquela região, inclusive dos judeus que ficaram lá. Né? Dos israelitas que ficaram lá. Era uma mistura de várias coisas. Mas tinha um povo que não quis ficar na Babilônia. Se nessa confusão eu não fico. Nesse lugar eu não fico. Eu vou voltar para minha terra. Está em ruínas, mas nós vamos edificar. Então, no tempo que eles começam a edificar, e você vê ali, ó, no 11º mês. O 12º mês era o último. Porque no primeiro mês era o início da primavera. O inverno estava passando. Aqui era o período do inverno quando Zacarias teve essa visão. Logo viria a primavera. O inverno das eras estava passando no nível espiritual. Estava vindo então a primavera. O nascer do sol para a primavera. E um povo tinha saído da confusão da mensagem, da Babilônia da mensagem. Disse, eu vou edificar Jerusalém. Desculpa. Queriam edificar Jerusalém. Queriam restaurar os muros. Tá entendendo o que estava acontecendo? É o mesmo paralelo. Quando um estava retornando, saindo da Babilônia, retornando para Jerusalém, a impiedade estava saindo de Jerusalém e retornando para a Babilônia. Deus estava removendo. Por quê? Porque o limpo e o impuro e o imundo não podem conviver juntos.
Toda a maldade foi colocada naquele cesto de alimento. Tudo aquilo que eles tinham comido, que foi trazer, que era trazendo um alimento sobre aquele cesto que foi usado, Deus agora estava recolhendo tudo aquilo e levando lá para a Babilônia. Toma. Mas chegaria um tempo, como diz ali, até que fosse erigido um templo. Então tu vê que 2 templos estavam sendo erigidos. Um estava sendo restaurado, que era Jerusalém, e o outro estava sendo construído na Babilônia. Quando fosse construído na Babilônia, essa mulher tomaria a sua posição. Ela sairia do cesto. Seria colocada lá. Mas quem colocou ela lá? 2 mulheres, igrejas, com forma de cegonha, espíritos, demônios. A sua aparência era essa, formas demoníacas. E elas vinham sobre as suas asas sobre os ventos. Mostrando que esses ventos agora estavam, essas doutrinas, por isso que eu falei ventos de doutrina, que estavam levando essas mulheres até a Babilônia, nessa migração, esses ventos eles estavam partindo de Jerusalém para a Babilônia. Tá entendendo? Por quê? Porque no passado esses ventos vieram da Babilônia para Jerusalém. Mas agora era o contrário. Na primavera, no outono, esses ventos, no sentido literal, aí nós vamos falar da cegonha, elas partem do norte, elas cruzam Jerusalém. Mas quando é o início da primavera, nós vamos falar sobre a cegonha agora, elas saem, passam por Jerusalém e vão para o sentido da Babilônia. Tá entendendo? É o que estava acontecendo. Estava acabando o inverno das eras passando, e agora esses demônios estavam, essas doutrinas, esse vento estava soprando, saindo de Jerusalém, do sentido de Jerusalém, indo para a Babilônia. Essas doutrinas. Essas doutrinas teve um tempo que vieram até Jerusalém. Esses ventos de doutrina. Agora esses ventos de doutrina estavam voltando para a Babilônia. Porque tinha um povo santo agora que estava restaurando tudo. Tá conseguindo entender? É o que está acontecendo hoje. Mas vamos falar um pouco sobre a cegonha. Então, bom, que é essa visão. 2 mulheres com asas de cegonha. Bom, e tinha um vento em suas asas. Ou seja, o que transportava ela, o seu bater, eram sobre ventos. Ventos, aquilo era um tipo. E nós já vimos que são ventos de doutrinas. Doutrinas de demônios. Então esses demônios estavam partindo de Jerusalém em sentido à Babilônia, levando consigo algo muito precioso. Esses são os ventos, essas correntes de ar, é o que estavam sendo levadas a essa pessoa, que foi estabelecida em Jerusalém, mas agora estava saindo de Jerusalém e voltando para a Babilônia. Bom, a cegonha. Primeira coisa, a cegonha é um dos animais que tu encontra lá em... Deixa eu ver uma coisa aqui, só um pouquinho. Opa. Isso. Lembrei. A cegonha, se tu vê em Levíticos 11 e Deuteronômio 14, é um dos animais abomináveis. Uma abominação, animal imundo. Tu encontra isso em Levíticos 11 e Deuteronômio 14. Não botei o versículo, tá? Mas procura aí, tu vai ver os animais impuros, imundos, que não se deviam comer, nem para sacrifício. E um deles era a cegonha. Então a cegonha é um animal abominável. Tá bom? É um animal abominável. A cegonha é uma ave migratória, que no sentido natural, quando fala da cegonha lá em Jeremias, Provérbios, mostrando que elas partem do sentido que vem daquele lado da Babilônia, elas cruzam, passam por Jerusalém, elas vão indo para o sul, se eu não me engano. Tá? No período do outono ali. E no período quando acaba o inverno, pro início da primavera, elas retornam. A cegonha sempre retorna. É que nem o salmão, retorna para o seu lugar de origem. E ela volta sempre ao mesmo ninho de onde ela nasceu. Tá entendendo? Então essas mulheres com asa de cegonha, elas estavam voltando para o seu lugar de origem, a Babilônia. Lá onde elas nasceram, nesse ninho. Lá onde surgiu essas doutrinas. Lá onde surgiu essas doutrinas demoníacas. Tá entendendo? Esses demônios vieram de onde? Vieram da Babilônia. Eles ficaram um período em Jerusalém. Mas quando esse povo começou a vir para Jerusalém, esses espíritos demoníacos estavam saindo de Jerusalém e voltando para a Babilônia. Tá conseguindo entender? Voltando para a Babilônia. Sendo levadas pelos esses ventos, por essas doutrinas. O que traz esses demônios? São os ventos, são essas doutrinas que se estabelecem nos lugares. Essas correntes de vento. Então tem um período do tempo que esses ventos circulam
em um sentido, e conforme o ano vai passando, os ventos circulam, as correntes de vento fazem o sentido contrário. E é o que estava acontecendo. Agora os ventos, essas correntes de vento, estavam agora soprando no sentido de Jerusalém para a Babilônia. E estava acontecendo então a migração desses demônios, dessas cegonhas, e elas estavam carregando algo muito precioso. Aí que tu vê aquele tipo que fala da cegonha carregando o bebê, né, sobre o bico e tal. Surgiu daqui, as cegonhas, as mulheres com cegonha carregando um cesto. Por quê? Porque a cegonha tem uma característica muito grande que é... Ou seja, como eu falei, elas vêm do norte, elas passam por Israel em setembro. Mas quando chega o período de março, é ao contrário. Elas saem de Israel e vão para o sentido da Babilônia. Elas poderiam ser vistas cruzando o céu de Jerusalém, indo para o norte. Tá entendendo? Então, nesse sentido migratório que elas estavam voltando, agora elas estavam carregando algo muito precioso. Porque a cegonha, ou seja, como eu digo, na primavera elas retornam para o ninho onde nasceram, para sua casa, no norte da Palestina. Elas estavam voltando, essas mulheres aqui, essas cegonhas, esses demônios, estavam voltando para o norte da Palestina, carregadas pelos ventos dessas doutrinas. Ou seja, sempre retornam ao mesmo ninho. Uma das características da cegonha é que elas têm um cuidado e um zelo extremo com as crias. Por isso tu tá vendo aqui, essas mulheres em forma de cegonha, elas estavam tendo um zelo tremendo, como se fosse o filhote delas carregando esse cesto. É uma coisa muito preciosa para elas. E elas estavam levando com todo o zelo, todo o cuidado para a Babilônia. Com esses ventos, com essas correntes de vento, com essas doutrinas, indo para a Babilônia. Para elas era algo precioso. A cegonha tem essa característica. E aqui Deus está mostrando para nós que esses demônios, como cegonha, têm esse zelo com esse algo que eles estão carregando. Bom, então tu já sabe onde vem aquela história da cegonha carregar tipo um filhote, né? Tá vendo? Ela estava carregando uma pequena mulher, como se fosse uma criança, um bebê mesmo, uma cria. Né? Algo muito precioso dentro desse cesto. Outras características das cegonhas é que elas gostam de fazer ninhos em altas árvores, mas elas têm preferência, olha que interessante, eu fiquei pensando, como é que pode? As cegonhas têm preferência por fazer ninhos em altos edifícios, altos prédios, porque elas gostam de lugar alto. Mas elas gostam de edifícios, torres altas, lugares altos. Como estava sendo construído na Babilônia, elas pensaram, lugar perfeito para, quando for erigido, o templo de Babilônia, como a gente leu ali, né, no último versículo, quando for fazer uma casa para ela. Essas cegonhas já brilharam os olhos. Esses espíritos, está sendo edificada uma grande casa, vamos fazer meu ninho lá. O meu ninho já era lá. Tá vendo? Estavam retornando. Mas fazem em grandes árvores. Não é o que disse lá a visão de Nabucodonosor, quando a Babilônia era uma árvore, a visão quando ele foi cortado, né? Onde todas as aves do campo e todas as aves se aninhavam. Pois é, Babilônia é um lugar onde todas as religiões se aninhavam. Não é o que diz em Apocalipse que nós vamos ler? Sair do meio da Babilônia, foi o que os judeus fizeram, que se tornou morada de todo espírito, toda ave imunda. Para onde essa ave imunda, cegonha, está vindo? Para a Babilônia, porque lá é o aconchego de todo o espírito imundo. O que está acontecendo na mensagem hoje? Estão acobertando, é o aconchego, o acalento de todo espírito imundo e errado. A mensagem, irmãos, em muitos campos virou Babilônia, confusão, tem grupo de tudo que é jeito. Ali se aceita espírito de tudo que é jeito. Coisa errada, mentira, ladrão, adultério, prostituição, negócio errado, casamento errado. Por aí, é só sujeira que tu tá vendo. É Babilônia, morada de todo espírito, todo coito de ave imunda. Cegonhas. Tá entendendo? Virou o aninhamento de todo espírito imundo. E é o que estava acontecendo. Conseguiu captar a visão. Zacarias viu isso, nossa, eu estou vendo, Deus dizendo, eu vou remover essa impiedade, a maldade de Jerusalém, vocês estão voltando agora. E isso é o que o povo começou a fazer. Deus, através deles, começou a limpar essa terra, a impiedade, aproveitou os ventos estão soprando o contrário, vou voltar para o lugar de origem. Vou voltar para a Babilônia, porque lá foi que eles nasceram, essas cegonhas nasceram. Vou voltar para o mesmo ninho. Mas quando elas voltam para esse ninho lá na Babilônia, elas começam a carregar algo. Uma mulher. Levada por esses animais, por essas cegonhas. E ela tinha um julgamento sobre ela, mas quando essa casa fosse erigida em Jerusalém, em Babilônia, então ela seria colocada lá, posta lá. Então, elas poderiam sair do seu julgamento. Aí,
Vamos ler aqui. Conseguiu entender a visão? Ou seja, mas essa mulher estava sendo levada sobre o quê? Sobre as asas da abominação, de um animal abominável, carregada por ventos de doutrina. Tá entendendo? Vamos ler aqui. Agora tu entende Daniel 27, que eu falei. A noiva é o sacrifício contínuo. Nós vamos juntar tudo. A noiva é o sacrifício contínuo em âmbito espiritual. Quando ela sai, se estabelece a abominação da desolação durante 3 anos e meio. Os judeus estabelecem, então, fazem o sacrifício contínuo literal. Depois de 3 anos e meio, faz-se cessar esse outro sacrifício contínuo literal e se estabelece a abominação da desolação. Só que a Bíblia fala aqui em Daniel, olha só, como é que se estabelece a abominação da desolação, que nós já vimos os vários tipos e que serve para nós também? Que a abominação da desolação vem sobre, ó, em amarelo, sobre a asa da abominação virá o assolador. Sobre a asa da abominação. Tu viu que essa mulher estava sendo carregada por cegonhas sobre asas de um animal abominável, sobre a asa das abominações, estava sendo carregada. Então ela estava vindo sobre a asa das abominações. Foi o que Zacarias viu, saindo de Jerusalém, retornando para a Babilônia. Então o que está entrando dentro do grupo da mensagem que virou a Babilônia? O assolador está entrando aí. Está dominando o lugar deles. Quando a noiva for embora, mas ele foi carregado sobre o quê? Sobre as asas da abominação. E essas asas estavam sobre o quê? Ventos de doutrina. Tá conseguindo entender agora? O que está levando esse assolador em nível espiritual dentro das igrejas da mensagem são essas doutrinas demoníacas que Paulo falou. Doutrinas de demônio. Os demônios sobre essas correntes de ar estão carregando algo para dentro. Uma mulher. Uma igreja. Mas ao mesmo tempo que esses demônios com esses ventos de doutrina soprando dentro deles cada vez mais, à medida que um grupo vai saindo, mais ventos de doutrina estão voltando. Mais as cegonhas estão voltando. Até que Babilônia se torna, falando da Babilônia espiritual, tá? Toda morada de ave imundo, espírito imundo, morada de cegonhas, morada de morcegos, morada de todo espírito, toda ave imunda, que começa a sair de Jerusalém e começa a retornar para dentro da mensagem, porque só o que está ficando é refúgio. Um povo eleito vai sair dali, vai sair desse sistema, vai sair dessa religião babilônica que virou e vai embora no arrebatamento. Mas o grupo que fica lá quis ficar. Quando disse Deus em Isaías 52:11, saí apressadamente. Por que vocês não saem apressadamente? Por que vocês não correm, não fogem daí quando foi dada a ordem? Por que esse povo insiste em ficar em Jerusalém com o velho sistema, as velhas manias, os velhos credos, os velhos dogmas? Não querem. E ali dentro o que está entrando? Se acumulando mais, se aninhando mais aves imundas, mais doutrina errada e mais doutrina errada. Até que Deus tem que destruir. Mas ele deu um aviso, sai da Babilônia, Apocalipse 18, sai do meio dela, para que não incorra em suas pragas. Porque Babilônia, nós agora, a nível espiritual, se tornou morada de toda a ave imunda. E aqui, na visão, a ave imunda estava saindo de Jerusalém e, retornando, migrando para a Babilônia. Mas eles estavam trazendo algo precioso, que um dia ia se levantar. Amém? Vamos ler se tem mais uma coisa aqui. Conseguiu entender agora? O que diz Daniel? Tu vê que essa mulher estava sendo carregada, levada sobre asas de um animal abominável, sobre as asas da abominação. A assolação, tu viu quando ali a visão de Ezequiel, ele pergunta, Zacarias, diz que é isso, ele diz, essa é a impiedade. Algumas Bíblias estão dizendo, essa é a abominação. Lembra que eu falei para te guardar a palavra? Alguns dizem, essa é a maldade, essa é a iniquidade, essa é a abominação. E lá em Apocalipse diz, falando de Babilônia, que é a mãe das abominações. O que elas estavam carregando? Vamos dizer assim, a sua mãe. Como se fosse um filhote com grande zelo. Levada pelas asas da abominação. Carregada por ventos de doutrina. É o que está transportando todas as igrejas da mensagem. Esses ventos de doutrina estão fazendo com que retornem todas essas aves imundas para dentro da chamada mensagem.
mas estão levando algo muito precioso lá. Ó. E quando isso for erigido, aí tu junta com Tessalonicenses, lembra a visão de Ezequiel? Faltando um pouquinho para entrar a primavera. Ele viu essa visão à noite. Laodiceia. Que Deus removeria toda a maldade de Jerusalém. E estaria retornando para a Babilônia, porque veio de lá. Um dia veio de lá. E agora essas aves estavam migrando para lá. Mas estavam levando consigo algo muito precioso. Retornaria. Não é? Então aqui está falando para nós que esse assolador, a mãe das abominações que se estabelece nas igrejas, ela vem sobre as asas da abominação. A gente está vendo aqui. As asas desses animais, desses demônios. Guiado, carregada por suas doutrinas. Ventos de doutrina. Conseguiram entender por que eu dei esse título agora? O que são esses ventos de doutrina que estão passando, que a gente vê essas correntes de ar? São o percurso dessas aves migratórias que estão voltando para o seu ninho de origem. 2 edifícios sendo construídos e restaurados. Jerusalém, mas também está sendo erigido um grande edifício, Babilônia. E quando for erigido, segundo a Tessalonicenses, ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus, sendo Deus. Tu leu a mensagem, o Éden satânico, o Deus dessa era maligno, tu vai entender o que o Rembrandt disse. E ele vai se assentar. Tanto em nível espiritual, quanto em nível literal. Qual é o lugar mais alto hoje que tu conhece, irmãos? O lugar mais alto espiritual? É os pentecostal? É batista? É os assembleanos? Não, é a mensagem. Quando a noiva sai, Satanás se acende. Já está dentro de algumas igrejas aí. Basta tu ver o que está acontecendo. Só um que no meio ainda resiste. Que a gente lembra o Espírito Santo, a noiva. Mas quando ele sai, quando a noiva sai, o Espírito Santo sai, então ele domina. Ou seja, o templo então foi construído. E ele se assenta nesse templo, querendo ser Deus, parecendo ser Deus, no coração das pessoas. Em alguns ele já dominou. Entendeu? Porque já foi erigido o templo, a visão de Ezequiel aqui. Então a igreja já foi posta ali. Aquela mulher já domina, a mãe das abominações, a Babilônia. Ela foi trazida nas asas do vento, desses ventos de doutrina. Eles não perceberam que o que trouxe essa maldade que está trazendo isso que vai os destruir foi essas doutrinas, esses ventos de doutrina que trouxe esses animais imundos, essas aves abomináveis. Deu para entender? Vamos ver se tem mais alguma coisa? Aí vamos juntar tudo aqui, né? Que a gente leu no começo, né? 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, veja, a cegonheiros, e a doutrinas de demônios. Os ventos de doutrina. Não é verdade? Elas estavam bater suas asas sobre os ventos. O que levava a elas eram suas doutrinas. Migrando de volta. E sobre essas asas da abominação, elas estavam levando o assolador, a assoladora, uma mulher. A mãe das abominações. E lá naquele lugar onde ela foi largada por esses demônios, carregada por essas doutrinas que levaram ela lá, se tornou morada de todo o espírito e toda ave abominável. Todos se aninharam lá, todas as doutrinas migraram para todos os ventos, cruzaram Jerusalém, passaram e foram para lá. E trouxeram todas as aves imundas, as aves migratórias. Mas graças a Deus que teve um povo que saiu da Babilônia, que não ficou nesse aninhado, que ouviu a chamada, sai dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas. Deu para entender? A visão de Ezequiel. Por isso que eu falei sobre o sacrifício contínuo e a abominação da desolação, para te poder entender essa visão de Ezequiel. Que ao mesmo tempo que Ezequiel, eu falo Ezequiel, não é Ezequiel, é Zacarias, vocês me perdoem. Que quando Zacarias e um grupo tinha saído da Babilônia, agora algo estava retornando para a Babilônia. Porque o imundo e o santo não podem conviver juntos. O limpo e o impuro não podem conviver juntos. Agora, o que era puro estava retornando para Jerusalém, mas o que era imundo, abominável, estava retornando para a Babilônia. Apocalipse, né? 17, 4-5. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, falando da igreja católica, né? Adornada com mais que nível espiritual é a mesma coisa, né? E pedras preciosas e pérolas, e tinha em sua mão um cálice de ouro cheio das abominações da imundícia da sua prostituição, e na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Tem mais? Não. Então, chegamos ao fim. Era o que eu queria trazer para vocês. Entenderam? Sacrifício contínuo, quando for tirado, estabelecida a abominação da desolação.
E a abominação vem nas asas, né? Nas asas da abominação vem o assolador. Quando é retirado o sacrifício contínuo, ventos sopram, e junto com esses ventos vêm aves imundas, aves abomináveis, e através das suas asas ela vem carregando então a abominação. Na asa da abominação vem o assolador, levado pelos ventos de doutrina. São os ventos de doutrinas demoníacas que elas estavam agitando, fazendo vento, e vento em suas asas carregando elas. Essas doutrinas são doutrinas de demônio, então aquelas mulheres eram demônios, tá? Sob essas doutrinas, sob as suas doutrinas, estavam levando algo para um certo lugar. E esse certo lugar é onde um grupo eleito tinha saído para restaurar Jerusalém. Amém? Então, irmãos, era o que eu queria trazer para vocês, explicar esse assunto. Eu queria que fosse mais curto, eu não consegui, mas fiquei num tempo bom, tá bom? Tô reduzindo, tô conseguindo, tá? Aquilo que eu não consegui explicar, vocês podem deixar nos comentários aí, alguma coisa. Se eu puder explicar, se eu tiver a resposta, eu vou responder, tá bom? Não façam comentários maldosos e tudo certo tipo. Mas se eu não sei, eu vou dizer, realmente não sei, tá bom? Porque a gente não tem toda a resposta. Mas o que eu queria era trazer isso para vocês, tá bom, irmãos? Então, quando vocês verem os ventos cruzando aí nessas correntes de ar, saibam, ó, são essas doutrinas cruzando, elas estão voltando, essas doutrinas de demônio, saibam que tem pássaros aí, demônios voando sobre essas doutrinas aí. E elas vão se aninhar em algum lugar, tá? Que não seja no teu coração, tá bom? Então vamos agradecer a Deus pelo que Deus tem nos dado. Poderoso Pai, Senhor Jesus, eterno, maravilhoso Deus. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado, Pai, por explanar para nós, abrir o nosso entendimento, Senhor. Obrigado, acima de tudo, Pai, pelo Teu Santo Espírito e por nós termos compreendido e nós ouvir a Tua voz e sair apressadamente da Babilônia, como o Senhor disse em Isaías 52. Ouvimos a voz, sai dela, povo meu, e nós saímos, Pai. Tem um grupo que está saindo, tem um povo que está saindo. Está saindo desse lugar, Pai, que está se aninhando todas as aves imundas, vindo de vários lugares, carregados por esses ventos, Senhor, por essas doutrinas, por esses ventos de doutrina, Senhor. Que nós possamos expulsar esses demônios cada vez mais, Pai. Porque Jerusalém não é lugar de aves abomináveis, Pai. É lugar de pureza, do que é santo, do que é limpo. Ajuda cada um dos meus irmãos que ouviu essa mensagem, que ele possa se animar, que ele possa, Pai, amar ainda mais a Tua palavra e possa se sentir feliz, Pai, alegre, contente pela palavra que o Senhor tem dado e ter os tirado para fora, Senhor, da Babilônia. O Senhor os convidou, está os convidando para sair fora e restaurar o templo, restaurar Jerusalém, restaurar o altar. É difícil, Pai. É difícil, os opositores são muitos, Pai. Mas o Senhor prometeu, Pai, que removeria toda a imundícia, Deus. E graças a Deus a gente já pode ver isso, que já está se tornando um lugar limpo, um lugar de paz. Ainda há muitas guerras, Senhor, mas muitas coisas já foram feitas. Muito obrigado por tudo. Dá uma boa semana para cada um, Pai. Cura, liberta, Pai. Aqueles que estão necessitados, que estão aflitos. Que o Senhor possa, Senhor, consolar o coração deles, aquecer o coração deles, Pai. Liberta cada um, dá o Teu Espírito Santo, dá um novo nascimento para cada um. Lembrando também dos nossos irmãos, Pai, lá no Rio Grande do Sul. Essa catástrofe, Senhor, que atingiu aquele estado, Pai. Mas não deixa desamparado Teus eleitos, Teus filhos. Se há um eleito lá, Pai, Tu prometeu guardar eles, livrar eles de todo o mal, Senhor. Aqueles que estão fora, que estão apostatados, que possam retornar, Pai, o mais rápido possível. E aqueles que estão vivendo uma vida frouxa, Pai, que eles possam se sentir firmes diante de Ti, retornar com todo o zelo, todo o amor para a Tua palavra, Pai. Porque daqui para frente nós sabemos que será pior, Pai. Cada dia será pior, ou será doenças, serão pragas, serão catástrofes, Pai. Tu falou e isso está na Tua palavra, Tu prometeu que viria, Senhor. E o que está determinado virá, Senhor. Mas antes que venha uma destruição total, Pai, Tu prometeu levar um povo daqui. Eu te peço, nos ajude em nome de Jesus Cristo, Pai. Dá uma boa semana a cada um, Pai. Eu te peço para honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa semana e um bom final de semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem pode questionar
pode dizer: ó Senhor, é difícil o caminho, pois se me deixares, certamente morrerei. Se é possível, passe de mim esse cálice, pois em teu tempo de grandes provas e testes, se crês no que a minha palavra está dizendo, isso é o que vou dizer. Eu sou teu Deus e estou contigo, é para mostrar minha vida em ti. Alguns pelas águas e pelo dilúvio, outros por fogo, mas todos pelo sangue. Corra pelo prêmio sem compromisso, ao final da carreira seu prêmio é Cristo. Corra pelo prêmio, ó Senhor, corra pelo prêmio. Quando Satanás vem mover-me de meu lugar, eu sei que meu Deus lutará por mim. Eu direi: nada pode me mover, e em nada tenho minha vida por preciosa. Termino minha carreira com gozo, a qual recebi do Senhor. Testifico de sua graça e seu amor por mim. Agradeço por sua graça.